Olá! Seja muito bem-vindo ao Livnicast. Estamos no nosso episódio de número 53 e é um prazer receber você aqui. Hoje estou com uma mesa muito importante, uma mesa de peso, e vou trazer um tema extremamente importante para você que é empresário, você que é profissional autônomo e quer trazer mais valor e fazer mais conexões de valor para o seu negócio. A minha mesa está muito grandiosa aqui, e eu estou trazendo o presidente, o diretor e o vice-presidente do BNI Serra Gaúcha. Mas, para você que ainda não se inscreveu, quero te convidar mais uma vez para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e, claro, mandar esse conteúdo para outras pessoas que podem se beneficiar também com esse conteúdo, com tudo aquilo que a gente vai trazer aqui hoje para você. Quero perguntar, em primeiro lugar, se você já ouviu falar sobre o BNI. BNI é a maior organização de networking e recomendação de negócios com método do mundo, estando presente em mais de 70 países e movimentando muito os negócios também aqui na Serra Gaúcha há praticamente um ano. Então, para entendermos melhor sobre o BNI, e saber como a gente pode, de repente, visitar para conhecer ainda melhor, fazer parte do grupo e saber como a gente pode estar presente, eu trouxe aqui 3 grandes convidados que vão explicar para a gente um pouco melhor sobre esse BNI, o que é isso tudo que está acontecendo aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, Livini. Obrigado pelo convite. Eu vou começar apresentando um a um aqui. E quero começar com o Matheus Fachin da Silva, atual presidente do BNI Serra Gaúcha, advogado, sócio da Balém Advocacia, com atuação na coordenação do escritório e operações. Possui mais de 10 anos de experiência em áreas como direito imobiliário, ambiental, mineração e sucessões. É especialista em direito ambiental e urbanístico, autor de um livro da área, conselheiro em órgãos municipais e também conselheiro do Ser Caxias, seu time do coração. Além disso, Matheus é marido da Letícia e tutor de 2 gatas, a Nina e a Luna. Também estamos com o Alex Xavier. O Alex, já entrevistei o Alex, que foi muito bom. Hoje veio um pouquinho diferente a nossa conversa. Mas também é o diretor consultor do BNI Serra Gaúcha, cristão, empresário, sócio fundador da rede Tudo em Grãos, uma das principais marcas do varejo saudável do Rio Grande do Sul. Especialista em franquias e modelagem de negócio, além de ser apaixonado pela esposa Silvana e pela filha Lara. Alex é atleta de CrossFit, como podemos perceber, e também é um meio maratonista por insistência. Estamos aqui também com ele, meu sócio de vida e nos negócios, Juliano Garibaldi. Ele é vice-presidente do BNI Serra Gaúcha, cristão, casado, muito bem casado, por sinal, com essa que vos fala, pai da Eleonora e do Teodoro, arquiteto urbanista com mais de 21 anos de experiência na construção civil e 10 anos pela Formadeira, empresa que fundou e foi reconhecida com o Prêmio Nacional de Inovação. Então, gente, que bom receber vocês. Aqui estou muito feliz e queremos, obviamente, saber sobre o BNI. O BNI já existe há bastante tempo, mas aqui em Caxias é há pouco mais de um ano. Eu sei que ele já tem praticamente quase 100 integrantes, né? Não sei exatamente. E ele já movimentou muito dinheiro aqui, muitos milhões, chegando a 60 milhões em negócios. Como é que funciona isso? Como é que como é que se geram esses negócios dentro do BNI? Perfeito. Então, começarei falando, depois eu acho interessante até o Alex, nosso diretor, contar um pouco da história de como o BNI chegou até Caxias do Sul, porque afinal isso é mérito total dele, do Yuri, nosso embaixador, que tiveram essa visão de trazer o BNI para a nossa cidade. Bom, Livini, o BNI ele é uma organização
que possui mais de 4 décadas de existência. Foi fundada pelo Dr. Ivan Misner, nos Estados Unidos, e é focado no quê? Em gerar negócios entre os empresários que estão no mesmo grupo. Então, através de referências qualificadas. Somos todos cristãos, então chega a ser uma questão bíblica, é o servir ao teu colega, ao teu parceiro de negócios. Então, dessa maneira, quando ocorrem as reuniões, nós temos momentos de pedidos de referência e ali o membro ele fica atento justamente para fazer essa conexão entre quem pediu e quem está com a dor. O BNI funciona assim na prática. A Livni, por exemplo, tem um problema. Problema que vai ser resolvido por um especialista. Ok. O Juliano é membro do BNI. Quando ele ouve o teu problema, automaticamente ele se sabe, olha, eu conheço a pessoa que pode resolver esse problema e ele te conecta com essa pessoa e gera um negócio. E o que o Juliano ganha com isso? Tão somente a tua gratidão. Nós lá não trabalhamos com comissionamento, não só nós, mas o BNI como um todo, a franquia do BNI em todos os locais do mundo, porque a moeda é a gratidão. É servir, é gerar negócios através, então, dessas referências qualificadas. O BNI veio para Caxias do Sul, o Alex vai falar mais a respeito disso. O nosso grupo ele começou e explodiu. Explodiu, os membros entraram, compraram a ideia e realmente funcionou muito bem na prática, tanto que estamos chegando nesses números expressivos em nem um ano de negócio. Mas o BNI, eu posso resumi-lo no Giver's Gain, nesse principal princípio que é o me doar, sabendo que o membro também se doará para mim e nós vamos fechar negócios dessa maneira. O BNI também, é claro, ele é pautado por especialidades, então cada profissional que está nesse grupo ele tem uma especialidade específica, ou seja, e não conflita com os demais. Ou seja, aquela cadeira é dele, ele resolve problemas daquela área, por isso que eu posso ter vários advogados, por exemplo, cada qual numa área específica. E dessa maneira os negócios são gerados. Nossa, excelente. Porque o que eu vejo bastante, já participei e acredito que muitos empresários que nos assistem, profissionais que nos assistem, já participaram de muitos grupos de networking. E, na verdade, às vezes tem um conflito de interesses ou só querem sugar e acaba não funcionando. Mas tendo já 4 décadas, como você comentou, então é realmente uma metodologia que está funcionando, que está realmente dando certo, né? E se vê pelos resultados. Isso Realmente mesmo. comprovado, exatamente. E é o que nós sempre falamos no início das reuniões para os convidados. Olha, nós sabemos que convidaram vocês para vir numa reunião do networking, vocês já pensam, alguém vai tentar me vender algo. Que comumente acontece. Ou eu vou lá para tomar café e jogar conversa fora. Geralmente esses dois perfis de reuniões acontecem quando se fala em reunião de networking. Eu falo, não, aqui vocês vão experimentar algo diferente, uma metodologia consagrada há 4 décadas, tanto que outro princípio do BNI é a tradição e inovação. Nós mantemos as tradições, mantemos a metodologia, mas sempre buscamos adequá-la à realidade. Por exemplo, no período de pandemia, as reuniões são presenciais. No período de pandemia teve que se adequar para online. E o foco do BNI é sim o presencial, é essa conexão. Então eles já vão lá esperando algo diferente quando se fala isso, e na prática eles percebem, realmente, ninguém está aqui para tentar me empurrar goela abaixo algum produto, algum serviço. Não. Nós estamos aqui para um ajudar o outro para que todo mundo ganhe dessa maneira. E Alex, então explica pra gente, conta como que o BNI chegou até Caxias, esse movimento, tu que tá desde o início, o Juliano também tá desde o início, pode contribuir um pouquinho com a gente, pra gente? Somos membros fundadores, né, como Isso se mesmo. diz dentro do BNI, e a gente está nessa caminhada há pouco tempo, né, a gente completa um ano agora em julho, desde a inauguração do grupo até o momento atual, e ele surgiu, na verdade, de uma necessidade que basicamente todo empresário tem, né. Aqui em Caxias estava surgindo um movimento, uma pequena confraria de alguns empresários que se reuniam para ali trocar uma ideia, né, falar talvez sobre dificuldades, desafios, e numa dessas oportunidades a gente foi convidado pelo Alcindo, que já participava de um grupo BNI em Gramado, para que a gente fosse conhecer a metodologia. E lá estávamos juntos, né. O Juliano, acho que tu tinha participado de uma primeira reunião já, né? Isso. E aí eu Também fui foi convidado nessa. para uma segunda oportunidade, onde a gente, né, se reencontrou até, e estando lá, o BNI é uma coisa muito particular, né? O Matheus muito bem explicou aqui um pouquinho da metodologia, mas para quem não acompanha uma reunião é difícil entender como a metodologia se aplica na prática.
porque é muito intencional. Acho que essa é uma palavra que cola muito bem com a metodologia. É uma metodologia muito intencional em gerar referências de qualidade, né, indicações de qualidade. E uma vez que a gente participou lá, eu acho que todo mundo que vai fica com o sentimento, né? A gente pensava assim, bom, como Caxias do Sul não tem esse grupo? Porque lá em Gramado, apesar de ser um grupo menor, ele não era tão grande quanto é o nosso hoje, mas a gente viu lá na prática também pessoas agradecendo, as referências, enfim, todos esses dados que a gente vê acontecendo na prática aqui. E me chamou a atenção, e naquela reunião até a Fabi estava, né, que é a nossa diretora executiva da regional aqui do nosso estado, e eu me lembro de ter comentado com ela também, Fabi, como é que não tem em Caxias, né? E ela disse, não, estamos prevendo para chegar lá. E aí, a partir daquele dia, a Fabi começou a entrar em contato com outras pessoas, talvez tu lembre até mais detalhes do que eu, Juliano, mas ela começou a organizar isso e começou a se pensar em trazer o movimento para cá, né? E aí, geralmente, quando se traz um grupo BNI, se começa com reuniões de formação, que a gente fala. Nessas reuniões de formação, os empresários são convidados a ir lá, a Fabi apresenta, a Fabi e o Thiago, que são os diretores executivos, apresentam a metodologia, como que vai funcionar o grupo, quais são as vantagens, e a partir de um número X de pessoas se funda o grupo. Geralmente 25, 30 pessoas, dependendo do potencial da cidade, até um pouco mais. E foi assim que nós começamos. O nosso grupo foi lançado com quase 50 pessoas, 49 né? pessoas. Isso aí, Membros. com 50 pessoas. E no dia 9 de julho a gente teve a primeira reunião, a reunião de lançamento, onde a gente iniciou, então, com a metodologia aqui em Caxias. E a gente teve a boa sorte, eu acredito, aí, de reunir ali profissionais de boa qualidade. Eu acho que, a minha opinião particular é que o que faz o BNI dar certo é a metodologia, mas também é a composição, as pessoas, o nível de qualidade dos empresários que ali estão. Porque um dos grandes ativos que nós temos como grupo é a qualidade das pessoas que ali estão. A gente tem profissionais dedicados, que levam a metodologia a sério e que estão ali muito mais para servir do que para tirar proveito do grupo. Acho que isso é um sentimento unânime, né? Que todos nós temos, de saber que as pessoas que ali estão, elas se doam, elas têm uma preocupação em gerar uma referência de qualidade e não simplesmente passar um contato frio pro Juliano e ele que se vire para prospectar. Não. Ali a gente sempre aquece esse contato, fala com a pessoa, avisa que vai fazer a conexão, muitas vezes vai junto, né, Juliano? Isso. Né? Vai ter a reunião, vou junto contigo para aproximar de fato aquele contato, porque o nosso objetivo é muito genuíno, é gerar negócios de qualidade. Né? E basta ver o tamanho do crescimento aqui em Caxias. Passado esse período, o nosso grupo hoje tem 97 pessoas, né? É um grupo que chegou a uma marca histórica aqui no Rio Grande do Sul, de estar com 60 milhões de negócios fechados. A gente já tem um segundo grupo em andamento aqui em Caxias, que já está tendo reuniões, que tem cerca de 50 pessoas também. Tem um terceiro grupo em formação, e a Fabi e o Thiago me atualizaram essa semana que existe já um quarto grupo sendo ventilado para Caxias. Né? E por que tudo isso? Porque ali, como o Matheus falou, a gente não tem concorrência, né? Então, se eu tenho o Juliano com as formas lá dentro, eu não vou ter nenhum outro profissional oferecendo o mesmo serviço. E os grupos começam a esgotar as principais cadeiras, logo se fomenta a abertura de um segundo grupo, para que se possa lá ter daqui a pouco um outro profissional da mesma área, né? Podendo gerar esse movimento também. Então, eu acho que os números comprovam o potencial que a metodologia tem quando ela é aplicada com pessoas responsáveis e dedicadas a fazer dar certo. Para mim, esse é o resumo, assim. Exatamente. E até gostaria de aproveitar esse gancho, que na minha opinião, um dos fatores importantes é justamente a equipe que se formou e a energia que é colocada, no sentido dos membros que estão participando do nosso grupo, especialmente, a gente conseguiu configurar de alguma forma também, por graça divina, vamos dizer assim também, de termos encontrado pessoas que chegaram com uma energia muito boa, com vontade, com disposição e que entenderam a metodologia. Que nesse curto período aí, né, de 9, 10 meses que estamos completando, passaram algumas pessoas também que chegaram com a intenção de somente tentar colher ali, tentar gerar negócio para si, sem olhar para essa parte do givers, né, e só pensando nos ganhos, e depois elas logo se sentem deslocadas e acabam parando de participar. Então não foram muitos, mas algumas que entraram com essa intenção já foi quase uma seleção natural. Então, é bacana entender que a metodologia, ela favorece inclusive isso. Ela é tão bem estruturada e montada, e com certeza isso foi uma construção desses longos anos que o Ivan, desde quando criou o BNI, então veio cultivando e melhorando. A metodologia, ela permite que as pessoas que têm engajamento, que têm vontade, de fato, em contribuir com os outros, elas vão ser
reconhecidas, elas vão avançar. A gente tem, inclusive, uma questão de ranking, né, que a gente chama de semáforo, que é um ranking de quem está conseguindo atingir os melhores resultados dentro da metodologia. Não tem a ver com o resultado financeiro exatamente, e sim com quanto consegue gerar de ganho para o grupo, quanto participa, tem interações, porque nós temos alguns tipos de critérios, vamos dizer assim, né, de ferramentas de medição ali, que a gente tem as questões das referências, que nós falamos aqui, então, que é quando a gente indica o serviço de um membro. Tem a questão das reuniões de 1 a 1, que eu acho isso uma das partes, eu acho que vocês vão concordar comigo, que é uma das partes fundamentais para o BNI funcionar. O que é a reunião de 1 a 1? É uma reunião que a gente marca 1 hora de reunião, não é com o intuito de vender, e sim com o intuito de, por exemplo, eu e o Alex, a gente faz uma reunião com o intuito de ele entender melhor o meu negócio, para que, se surgir alguma demanda dentro do que eu faço, ele tenha capacidade de me indicar com segurança. Então, essas reuniões de 1 a 1, elas geram muitos negócios, geram um melhor entendimento dos negócios dos membros, né, entre um e outro. Essa proximidade também é proporcionada pela metodologia exigir que tenham reuniões semanais, que quando o pessoal chega, parece assim pesado, e de fato exige uma dedicação importante, né, mas nós temos reuniões semanais, então as nossas são nas quartas-feiras de manhã, às 7 horas da manhã, e é toda semana. Exceto, tem um breve período de recesso no final do ano, senão toda semana temos que estar lá. E não é para mandar substitutos e outras coisas, é para irmos lá, porque não é para exigir uma presença, e sim para que a gente, de fato, crie uma conexão, gere uma genuína, assim, uma conexão genuína entre os membros. Então, a gente teve sorte de ter bons membros que engajaram, que entenderam a metodologia e estão colocando em prática. E isso está gerando excelentes resultados, né? A gente já está em primeiro do estado, né? Primeiro grupo do estado, e o nosso objetivo agora, estamos entre os 15 do Brasil. Entre os 15 do Brasil. Agora trocou o trio de liderança, né, recentemente, e o nosso objetivo como trio de liderança é que a gente consiga atingir o primeiro do país. O objetivo é esse, né? Isso aí. O topo. Vamos buscar, e aquilo que eu comentei, busca um segundo que o primeiro vai disparar. Vai disparar. E realmente, Livine, só fazendo um adendo no que o Juliano falou, por que são tão importantes essas reuniões de 1 a 1? Lá no momento, durante a reunião do BNI, como foi dito, cada membro ele tem uma cadeira, e às vezes ela é muito específica. É um trabalho, vamos citar a Tati, nossa secretária tesoureira, que ela cuida do espaço aéreo, engenheira de espaço aéreo. Sabe? Num primeiro momento tu pensa, tá, mas o que ela faz? Eu vou descobrir nessa reunião de 1 a 1. É ali que em meia hora ela vai me contar o negócio dela, em meia hora eu vou contar o meu negócio, com exemplos, casos de sucesso, e aí vou ativar o meu radar. Tá, se alguém falar algo a respeito dessa matéria, eu vou indicar a Tati. Eu vou estar ciente, eu vou estar ligado para isso. Porque realmente, só comparecer à reunião do BNI não é suficiente, porque lá eu tenho um momento de 25 segundos onde o membro vai fazer o seu pitch de vendas. Ali eu não consigo descobrir tudo que ele faz, mas no 1 a 1 sim. E o 1 a 1 tem método também, tá? Não é uma reunião desestruturada, não é uma reunião, um almoço, não é um cafezinho, não. É uma reunião em que eu vou separar um horário na agenda para isso, focado nisso. Livine, Matheus, mas eu faço outras especialidades. Muito bom, mas tu vai focar nesse momento só na tua cadeira, para gerar referências para tua cadeira. Isso é bem importante, para gerar esse relacionamento, e também para saber entender onde eu posso ajudar outra pessoa, como que eu posso indicar, sem dúvida alguma, que eu, como já participei de algumas reuniões, eu tenho um pouquinho essa visão que lá tem bastante gente, não tem como aprofundar a conexão com ninguém, ou com poucos, na verdade. Então, esse trabalho fora também estruturado e com intenção, com certeza vai agregar ainda mais para o resultado. E me contem só, quem pode participar no sentido, a gente tem dentro da nossa audiência grandes empresários um pouco menores, alguns que estão começando, né, qual é o momento, de repente, de entrar no BNI? Se comecei, já posso participar? Como é que funciona nesse sentido de estabelecer quem
tá dentro do grupo, quem vai funcionar e performar, obviamente, dentro do grupo. O BNI recebe o profissional de diferentes fases, digamos assim, né? Ele pode ser um MEI, ou talvez ele pode estar até se estruturando, ser um profissional autônomo ainda, daqui a pouco de uma área da fotografia, de filmagem, ou até de uma prestação de serviço. Ele pode acessar um grupo. O principal ponto não é necessariamente o tamanho dele ou o porte. O principal ponto que eu vejo é ele entender qual é o motivo que está levando ele para entrar dentro de um grupo BNI. Esse é o principal. Primeiro, porque ele está assumindo um compromisso. Né? Ele tem que ter noção disso. Eu faço as entrevistas com os novos membros para poder aprovar depois junto do nosso comitê de afiliação. E eu procuro deixar muito claro isso para a pessoa. Porque o ambiente do BNI, uma vez que a pessoa visita a reunião e ela vê aquela dinâmica acontecendo, ele parece um ambiente muito bom para ir lá caçar. Ou seja, eu preciso participar desse grupo para gerar vendas, vou vender para esse pessoal aqui. Ele parece muito atrativo nesse sentido. Porém, o Juliano bem comentou, as pessoas que entram lá com essa visão, elas acabam automaticamente sendo repelidas pelo grupo. Porque o grupo não aceita, é um grupo que se doa muito para o outro. Se vem alguém só com o intuito de sugar, a gente rapidamente identifica e essa pessoa acaba não tendo resultado dentro da metodologia. Então, para mim, o principal ponto, o grupo BNI, ele é para o empresário que ele está buscando conexões de valor e que ele está disposto a se doar para isso. Por quê? Porque ele vai entrar lá, ele vai começar a se relacionar com uma rede de profissionais de diferentes áreas, e isso é muito rico. Tu pensa que nessa mesa aqui, tu tem uma pessoa de franquias, tu tem um advogado, tu tem um cara que trabalha na construção civil e tu tem uma pessoa de comunicação. Olha como a nossa rede de relacionamento é rica e variada. Não são 4 advogados que se relacionam com públicos semelhantes, não. São pessoas que têm contatos muito diferentes. E essa é a grande riqueza do BNI. Então, para mim, o profissional que quer entrar, ele tem que estar com essa visão. Cara, eu quero entrar num grupo de profissionais para contribuir e para me conectar com pessoas de valor, para gerar, de fato, mais negócios. Esse é o objetivo. Tanto que quando o Matheus apresenta lá os compromissos, ele fala, você está preparado para começar a receber mais indicações de clientes e atender esses clientes? Porque vai acontecer, tu tá entrando aqui para isso. A gente teve um caso agora de um profissional nosso, que ele se despediu do grupo porque ele disse, cara, minha agenda lotou de tal forma que eu não consigo mais permanecer. Tu entendeu? Então, a pessoa tem que estar preparado para isso. É o que deve acontecer. É claro que é fruto de dedicação, é fruto de relacionamento. A pessoa tem que entrar lá muito mais esperando se doar, e aí depois ela vai começar a ver a mágica acontecer, digamos assim, né? Isso retornar para ela. Mas para mim o principal público é esse, né, Liv, né? Diferentes profissionais, né? De diferentes portes, mas que tenham muito claro esse compromisso. Não, eu estou entrando aqui com uma intenção clara, eu sei do tamanho do meu comprometimento, porque ele vai envolver a quarta-feira de manhã dele, basicamente. Eu sempre falo, te compromete aí entre 6:30 da manhã até tu sair de casa, para chegar lá às 7 horas, até umas 10 horas da manhã, porque a reunião vai acabar 9 e pouquinho, a pessoa fica ali tomando um café ainda, né, fortalecendo alguma conexão que ela fez um dia. Ela vai precisar de cerca de mais 2 horas semanais para fazer reunião de 1 a 1 com os membros, que eu sempre falo para fazer pelo menos umas 2 reuniões semanais, e talvez ela precise de mais 1 hora ainda na semana para poder olhar para suas referências, olhar para o nosso folhetinho, né, porque a gente vai anotar lá quase 100 pedidos de referência. Tu não vai ter todos os insights naquele momento. Tu precisa dedicar um tempo na tua semana para olhar aquela folha, ver quem que eu vou ajudar naquela semana, quem que tá na minha rede de contato para poder referenciar. A gente tem uma meta também de desenvolvimento pessoal, que são as UEGs, que é Unidades de Educação. Então, o BNI, além de proporcionar esse ambiente de conexão com as pessoas, ele vai te desafiar a tu se desenvolver. Então ele tem uma plataforma com vários treinamentos para te ajudar a melhorar tuas referências, como pedir referências, como se conectar com as pessoas, como melhorar tua comunicação. Tudo isso está numa plataforma que ele oferece. E a gente tem um indicador para atingir também de horas de estudo. Então eu costumo dizer que o BNI ele toma ali a quarta-feira da manhã mais umas 3 horas na semana. Esse é o tamanho do compromisso que tu tem que ter minimamente. Tem gente que se dedica ainda mais. Tem gente que se dedica muito mais. Mas isso é o mínimo, assim, para tu poder, de fato, ingressar na metodologia e ter resultado. Porque senão tu entra lá, tu vai dizer que não funciona. Não funciona porque provavelmente tu não se dedicou o suficiente, sabe? Autorresponsabilidade, digamos Muito. assim. É um dos nossos valores, também dos nossos princípios. Além da tradição e inovação, responsabilidade, atitude positiva, estudo constante, como o Alex disse, que é o que nós fazemos lá. E, de fato, isso gera resultados. E aquelas pessoas que fazem mais do que o ordinário, elas têm diferenciais dentro do grupo. Tem os membros 100 pontos, por exemplo, que são os que desenvolvem o máximo da metodologia. E são pessoas que têm tempo a mais para o seu pitch. Naquele mês, tive um destaque, a pessoa que mais fez 1 a 1, a pessoa que mais trouxe convidados, gerou o maior número de OPNF.
essa pessoa, ela além de vai ganhar um reconhecimento, vai ter um troféu na mesa dela, ela vai poder reforçar esse pedido de referência dela. Ela fica em destaque no folheto também. Então são contributos e são formas que nós temos também de agradecer. Porque lá, voltando um pouquinho na tua pergunta, Livni, qualquer empresário, sim, pode participar e que se identifique com essa metodologia, porque para nós que somos membros, não há diferença entre o mega empresário ou o pequeno empresário. Tanto é que não há comissionamento. Lá todos têm o mesmo peso para nós. Todos são membros e todos receberão a mesma ajuda dos demais membros. Então, esse é o BNI. E só pegando o gancho, Matheus, isso que o Matheus falou é muito legal, porque tu imagina, né? Hoje a gente está comemorando um marco no grupo, né, muito importante, que hoje a gente teve uma OPNF, que é uma Obrigado por Negócio Fechado, no valor de 45 milhões. E aí, se eu falar desse número para alguém e não explicar o contexto, talvez ela vá ficar pensando assim, bom, provavelmente um grande empresário referenciou para que isso acontecesse. E na verdade não. Olha a riqueza da conexão. Quem gerou essa referência, quem fez a indicação do cliente, é um membro que ele é empresário, mas ele é um empresário de médio ou pequeno porte, a gente pode qualificar o Lorenzo, né? Ele tem uma loja, uma revenda de automóveis aqui em Caxias do Sul, e foi ele que fez a indicação para um outro membro que tem uma construtora de pequeno porte também, mas que proporcionou um negócio desse tamanho. Então, tu vê como muitas vezes a nossa cabeça, assim, ela nos leva a pensar que não, eu preciso de grandes empresários para poder gerar grandes oportunidades. Não, você precisa de pessoas de valor ali dentro. Pessoas que de fato estejam preocupadas em gerar boas referências, em estar comprometido com o método, porque é isso que vai trazer resultado. Lá nós temos profissionais, também empresas maiores, né? Mas olha da onde que vem um negócio de 45 milhões. Do proprietário de uma loja de automóveis que gera uma indicação para um construtor e a partir disso tudo acontece. Então olha como é especial isso que o Matheus estava comentando. Né? Eu mesmo tenho exemplos aí das referências que recebi, os negócios que fechei, que já foram bem importantes para mim. Um eu recebi da Rejane, de uma ótica, uma dona de ótica, que não tem absolutamente nada a ver com construção civil. O outro eu recebi do Eduardo Baron, que é da Urban Class, que é uma confecção de roupas. Porque o valioso para nós são as conexões que as pessoas geram. Então, mesmo o pequeno empresário, o médio, independente do tamanho da empresa, essas pessoas conhecem outras pessoas, convivem em outros ambientes. E essas conexões que são geradas, que são o valor que a gente está buscando. E claro, como é que vão acontecer as conexões? Através de pessoas engajadas, pessoas que têm uma boa intenção de fazer essa conexão, né? Que ouçam com atenção quando tu tá falando do teu negócio, para entender do que tu diz. Eu, por exemplo, faço formas de madeira para concreto. É um item super específico, inclusive a inovação, porque não é o jeito normal de fazer. Então, não é tão rápido assim de entender o que eu faço. Eu imaginei que quando eu entrei no BNI, quando eu ajudei a montar o grupo, eu pensei, bom, vou fazer conexões aqui interessantes, não tenho nenhuma expectativa de gerar o PNF, esse obrigado por negócio fechado, tão cedo. Afinal, até as pessoas entenderem o que eu faço, gerar alguma conexão vai demorar. E na prática foi muito rápido. Aconteceu a conexão rápida e aconteceram os negócios rápidos. Então, o valor está nisso, né? Nessas conexões importantes. Eu acho um detalhe importante para salientar em quem pode participar. Acho muito importante a pessoa avaliar o seu negócio se tem capacidade de crescimento, de fato. Se ela tem, naquele momento, capacidade de crescer. Porque vai gerar crescimento. Ele pode ser ordenado ou desordenado, enfim, né? E, inclusive, a gente percebe aí nesse nosso histórico, muitos membros até já nos relataram, já deram testemunhos no grupo da evolução que o BNI forçou a empresa a ter. Inclusive, eu sou um exemplo. Eu não tinha um pitch, nunca tinha pensado de que forma que eu ia apresentar o que eu tinha para falar para muitas pessoas que não são da área, né? O costume que eu tinha era explicar para pessoas que já entendiam de construção civil, o que facilita muito a minha explicação, mas, poxa, preciso explicar isso para pessoas que não entendem nada. Eu tive que sair de mim, entender, aprender outra forma de comunicar, e isso vai evoluindo no nosso negócio. E acredito que todos têm esse mesmo exemplo, né? Tem alguma coisa semelhante. O Matheus aqui, advogado ambiental, poxa, super específico, tem que conseguir colocar essa ideia na cabeça de pessoas que também não tem nada a ver com o ramo. Então, eu acho que uma das coisas importantes é que o empresário que tem essa intenção, além de ter boa vontade de contribuir com os outros, que ele tenha capacidade de crescimento da sua empresa.
É importante salientar isso que tu estava comentando, porque às vezes as pessoas pensam que é só negócios ali dentro, mas é também com a sua rede de relacionamentos, principalmente, exatamente. E nada Eu vou impede, indicar. claro, de o membro comprar de outro. Tá tudo certo. Nós temos o Yuri das viagens, nosso embaixador. Todo mundo compra passagem com ele. E tá tudo certo também. Mas o intuito é justamente isso, referenciar para fora. E olha que interessante que é o BNI. Quando o membro entra, ele percebe. Na verdade, ele pensa, tá, mas eu vou fazer reuniões de 1 a 1 estratégicas com quem é da minha área e que pode gerar mais negócios. Não. Às vezes a pessoa que não faz absolutamente nada a ver com a tua atividade é que vai te gerar uma OpenF. Exemplo aqui, o Lourenço. Uma revenda de automóveis gerou um negócio na construção civil. E é isso, sabe? Às vezes a oportunidade, ela tá ali na pessoa que tu menos espera. Por isso que é importante ter essa proatividade e ter esse sentimento de querer conhecer o trabalho do teu colega ali de grupo. Porque às vezes é ali que vai gerar. E tem... Quer falar alguma coisa? Não, Quer contribuir? eu só ia falar que tem um segundo ativo que a gente ganha ali no grupo, que o Juliano comentou do desenvolvimento, né? Que a pessoa acaba se desenvolvendo lá dentro. E eu não sei se vocês já notaram isso, mas é nítido. Observa as pessoas que chegam, os novos empresários ou empresárias, é importante falar isso, né? A gente tá falando masculino aqui, mas é um grupo para homens e mulheres, tá? Que fique claro. Mas todo mundo que chega, tu observa a apresentação pessoal da pessoa e a comunicação. São os 2 primeiros itens que inevitavelmente vão evoluir. Por quê? Porque tu tá entrando num ambiente onde as pessoas já foram um pouco polidas ali dentro. Elas estão melhorando a sua comunicação, isso que o Juliano falou. Cara, se tu precisar fazer um pitch de 30 segundos dentro do elevador, provavelmente tu já tem. O Juliano tem um bordão lá que todo mundo conhece, né? Que ele trouxe. Então, assim, tu vai desenvolver. E outra coisa, a tua apresentação pessoal. Às vezes a pessoa chega lá, ela chega com uma apresentação ok, mas tu pode observar. Vai passando as reuniões, a pessoa vai se apresentando cada vez melhor. E isso é ótimo, porque para nós que trabalhamos, né, que somos empresários, a apresentação pessoal é um item importante, né? Se o Juliano chegar, dependendo da forma como ele chega, a pessoa olha para ele e diz assim, tá, mas tu trabalha na obra ou tu fornece insumos para a obra, né? Porque ele pode pensar aí nisso, né? Bom, cara, eu trabalho na construção civil, né? Daqui a pouco eu vou andar aqui de botinão, calça jeans e camiseta e camisa flanela, né? O pitoresco assim, né? Não, cara, nada a ver, né? O estereótipo. Nada a ver. Então, é incrível ver esse desenvolvimento das pessoas. A pessoa entra no grupo, pode observar, em 2, 3 semanas, ela já está diferente, porque o grupo vai proporcionar isso para ela. Isso é fato. Até, inclusive, também uso o exemplo, eu gosto de usar o meu exemplo, porque é o que eu vivi. Essa parte de apresentação perante outras pessoas. Eu participei de outros eventos que o pessoal pedia de bate-pronto, assim, quem pode falar alguma coisa? Uma vez eu não era a pessoa que me apresentava para isso. Depois de começar a participar do BNI, agora quando tem algum evento, alguém quer falar alguma coisa, dar uma contribuição, falar da sua empresa, eu já me apresento e já sei que linha chegar. Enfim, a gente começa também a se desbloquear de alguns medos, né? Acho que isso é bem importante, até fora, em outros ambientes também vai acrescentando. Eu sempre gosto de trazer sobre essa evolução, esse desenvolvimento pessoal, que como acarreta muito além de só a gente, porque a gente leva isso para outros ambientes. Então eu sou mais próxima aqui do Juliano, mas vejo ele que leva para dentro da empresa, onde tem funcionários. Então a gente já vê o comportamento dos funcionários sendo diferente, né, da equipe, tanto da forma que ele muda, quanto simplesmente da forma que ele se comunica, que acaba gerando, e claro, é uma cadeia, que um vai levando para outro, e todo mundo acaba se beneficiando com isso. Isso, e o BNI, ele acaba sendo um espelho da tua empresa, e isso é muito interessante de ver, porque justamente o membro que ele se desenvolve no BNI, começa a ter essa visão, não, então no trabalho dele ele é assim também. E a recíproca é verdadeira, porque começa a aprender algumas metodologias, com base nos estudos do BNI, e aí vai, poxa, eu posso aplicar isso lá na empresa. Eu fiz um semáforo lá também, por exemplo, de algumas ações que nós precisávamos entrar, qual estava no vermelho, qual estava no verde, e eu comecei a aplicar isso, essa filosofia, essa metodologia lá, e realmente gera resultados. E é legal e é interessante levar os colaboradores nas reuniões como visitantes para eles verem, olha, isso aqui é trabalho também. Por isso que é justamente às 7 da manhã, para não atrapalhar a agenda, porque é trabalho. Se fosse no vespertino, todo mundo pensa, um happy hour, algo mais tranquilo. E não.
é trabalho. Lá é um dos canais de aquisição da minha empresa. É um dos canais de aquisição de clientes. Além, é claro, do parte digital, entre outros, mas lá também só que de uma forma estruturada e de uma forma quente. Lá as referências vêm muito mais fáceis para o fechamento. Evidentemente que o fechamento vai depender de mim, mas o BNI ele proporciona ajustar o caminho para que esse lead chegue de uma maneira mais fácil e preparada. Mas tem também conexões que fazem entre os membros, na verdade, que a gente vê a área da construção civil agora montou um grupo Isso. interno, que também pode gerar outras coisas. A gente vê as conexões individuais, mas também esses grupos que se formam. Isso, a gente chama esses grupos de Power Teams. Esses Power Teams são, dentro dos grupos de BNI, são diversas especialidades que têm clientes em comum ou necessidades em comum. Então, a gente formou recentemente agora o Power Team da construção civil, dentro do nosso BNI Serra Gaúcha. Então, a gente tem ali o pessoal, os fornecedores, eu sou um fornecedor, tem de automação, tem arquitetos, engenheiros, construtores, fornecedores de imóveis, fornecedores de Placa solar, churrasqueiras, sistemas de energia solar. Então, a gente, pessoal de investimentos também, né? Investimentos, consórcios, própria imobiliária. Então, a gente tinha todos esses potenciais ali dentro da empresa, dentro do grupo, e o Power Teams ele serve justamente para fazer a conexão dessas pessoas de uma forma mais ainda objetiva, no sentido de que negócio que a gente pode formar juntos, fomentar, ou até mesmo criar novos negócios, junto com os membros da equipe, né? E tem sido, é bem recente, então a gente ainda não tem um histórico para falar a respeito do nosso Power Teams, mas nós tivemos, a nossa reunião foi muito produtiva, e já saímos da primeira reunião, né? Já com inúmeras metas para a gente buscar, e vamos, com certeza, vai fomentar muitos negócios, e no futuro a gente vem comentar de novo aí com os resultados do Power Teams da construção civil. E também podem se criar outros grupos, né? O Alex comentou de repente estar interessado em fomentar o grupo da saúde, né? Porque tem profissionais da medicina, tem profissionais da saúde, da estética, seguros, tem inúmeros setores e nichos diferentes, né? Que todos podem gerar negócios entre si. E olha que interessante, Juliana, tem um Power Team que está rolando, ele é um pouco mais tímido, mas é o da tecnologia. E eles comentaram comigo que eles combinam de cada semana um membro desse Power Team fazer um pitch pedindo um contato de uma determinada empresa que é comum para todos. Eles estruturaram dessa maneira. Então eu acho muito interessante isso que vem fazendo, de software, TI, enfim, toda essa parte. Se nós olhar para a estrutura do BNI como um todo, a gente aqui no Sul ainda não tem isso, né? Mas o BNI ele tem 3 escalas de grupo, na verdade. Esse grupo que a gente está é o principal, que a maior parte dos grupos tem, que são para empresários que faturam até 2 milhões ao ano. Depois ele tem um grupo intermediário ainda que pega profissionais de uma área, empresários de um porte ainda maior, e ele tem um grupo bem exclusivo, que são para grandes companhias. E dentro de cada um desses grupos acaba se criando essas subdivisões, que é para potencializar aquilo que o grupo mesmo pode gerar de resultado, né? Se nós olhar para a própria metodologia, como ela aplica as lideranças, ela também, na liderança, tu acaba fomentando pessoas para que ganhem destaque dentro do grupo, né? Para que elas possam aparecer um pouco mais, digamos assim, porque elas estão lá toda hora na vitrine, elas são chamadas a cada apresentação. Então, esse é um movimento dentro do grupo que dá destaque para os membros que estão ali, que se dedicam mais, porque quem que a gente vai buscar para colocar nesse papel, né? Agora nós estamos passando pela primeira transição, quer dizer, já executamos, mas foi a nossa primeira transição de lideranças, né? De trio de liderança, e depois isso se desdobra nos times de cada líder. E o que eu e o Yuri, como digamos assim, condutores do grupo, né? Eu como diretor, o Yuri como embaixador, o que a gente buscava? A gente olha para o grupo BNI como se fosse uma empresa. Então, bom, se eu tenho lá um cargo para gerir pessoas, quem é dentro do meu grupo de pessoas que eu tenho com maior habilidade para fazer aquilo? E é isso que a gente busca, por isso que essas pessoas que estão aqui, o Matheus, o Juliano, a nossa secretária Tati, foram escolhidos, porque são pessoas que tinham competências que a gente entendia que poderiam atender bem esses cargos de liderança, né? Então, tudo no BNI, de certa forma, ele é intencional.
para que as pessoas possam ter cada vez mais resultado. E o Power Teams é um baita exemplo, né? A formação que vocês têm lá, quando tu postou a fotinho lá na semana da mesa, é uma mesa fortíssima, né? Porque são todos profissionais que trabalham muito bem dentro da sua área. E que o cliente ele tem uma jornada de compra e esses profissionais eles vão se complementando dentro da jornada. Ou seja, o cara começa com um projeto, ele está trabalhando com arquiteto e engenheiro. Aí ele vai executar e ele tem um construtor envolvido. Aí ele começou a precisar de formas para poder fazer a obra. Aí ele precisa de um parceiro, que não tem ainda, né? Alô, você de material de construção que está ouvindo esse episódio, você deveria estar dentro do BNI, né? Daqui a pouco ele compra o insumo. E assim ele vai. Ou seja, o Power Teams, uma vez que o cliente entrou na esteira, ele pode ser atendido por vários profissionais. E outra coisa boa que eu vejo que nós temos é que pensa, né? Hoje, por exemplo, se eu tenho muitas demandas que eu tenho na Tudo em Grãos ou na minha vida particular, eu não preciso mais me preocupar em procurar profissional, né? Já tem. Preciso de um advogado? Tenho. Preciso do registro de marca? Tenho. Preciso de uma viagem? Tenho. E são pessoas boas, não é? A gente não gera indicação só porque a pessoa tá lá dentro. Se ela não for boa no que ela faz lá dentro, ela não dura, né? Porque daí a gente vai começar a ter o retorno contrário. Cara, tu me indicou o Juliano da Formadeira, ele foi lá e estragou minha obra. Poxa, eu já não indico mais nada pro Juliano, né? Então, as pessoas que estão lá são pessoas muito boas, muito competentes. Então, a gente já fica com um arsenal de ferramentas, de parceiros para trabalhar, que é incrível, né? Exatamente. E até um detalhe importante, puxando que tu começou a falar, uma coisa que eu acho que nós não comentamos ainda, é essa questão de ele ser um grupo global, né? Ele é, além de regional aqui, né, além da Serra e da Rio Grande do Sul, região Sul, ele é dividido em escalas, assim, e vai a nível global. E a gente tem um aplicativo, uma plataforma, que nos dá acesso a qualquer membro de qualquer lugar do mundo. Então, tem negócios que isso faz sentido, tem negócios que isso não faz sentido. Mas, porém, a gente tem também membros do grupo que fazem parte de comércio exterior, exportação, importação, desembaraço aduaneiro. Esse pessoal já tem conexões com Índia, China, hoje Espanha postaram que vão estar participando de uma reunião de lá. Então, assim, a gente consegue, através da nossa plataforma, encontrar as pessoas separadas por nicho e por ser uma organização global, elas já estão também familiarizadas com a metodologia. Então, é muito diferente. Eu poderia procurar na internet uma empresa da Índia que eu gostaria de falar, tentar entrar em contato, ok. Eu teria uma série de barreiras para a pessoa entender do que eu estou falando, de que forma quem é tu, de onde saiu essa demanda, se posso confiar ou não, afinal é de longe. O BNI, ele quebra, inclusive, essa primeira barreira, porque já está entendendo a metodologia. É bem mais fácil. Essa semana eu tive contatos de São Paulo que entraram em contato comigo. Podemos marcar uma reunião de 1 a 1? Por entender a metodologia, claro, vamos marcar, vamos entender como é que é o teu negócio, como é que é o meu, como é que a gente pode contribuir. O pessoal de São Paulo, de vários outros lugares. Eu até separei aqui agora, quando ele comentava a questão de dimensão do que a gente está falando, né? A nível global, estamos falando de mais de 11.700 equipes. Mais de 355 mil membros no mundo, que daí geram mais de 17 milhões de referências e mais de 27 bilhões de dólares de negócios. Isso a nível mundial, global. A nível nacional, a gente tem mais de 554 equipes, mais de 20.500 membros, daí mais de 3 bilhões de negócios gerados, né? Então, aqui alguns números, né, que vão se atualizando, né? O nosso número vai contribuindo para isso também. E essa plataforma que a gente tem de controle é muito bacana, porque ela é semanal, ela é online, então vai acontecendo na realidade, e a gente vai vendo esses números crescendo, essa evolução, a gente vai conseguindo verificar a qualidade do nosso grupo mesmo, tá gerando todos esses números, e não são só números soltos, são números de negócios reais. Então, são negócios reais fechados que vai estar no bolso de alguém, vai estar movimentando a economia. Então, a gente consegue fazer isso também a nível regional, nacional ou global. Essa plataforma é utilizada para cada um colocar os seus resultados e com isso, com base neles que coletam esses dados, cada um preenche. Como é que faz para ter a certeza desses resultados? Como é que chegam nesses números? A gente tem um aplicativo, né, que a gente acessa pelo celular ou pelo computador, e ali a gente coloca quais referências, para quem que a gente fez a referência. Então, tem uma referência para o Matheus, eu estou referenciando essa pessoa, esse é o contato da pessoa. A gente tem também um nível de temperatura da referência. Então,
Se é uma temperatura fria, a gente indica que seja do nível 3 para cima, né? Vai de 1 a 5. Então, uma fria que só estou te passando um contato, porque tu vai pedir um contato, ou vou te passar, então, até a 5, que é uma referência, como o Alex comentou, de marcar uma reunião junto e tu apresentar a pessoa junto com a pessoa. Olha, esse aqui é o Alex, ele tem esse negócio, quer fazer assim. Então, tem a temperatura da referência. Ali, depois que fez esse registro da referência, tem também uma espécie de um CRM ali dentro, que a gente vai acompanhando o andamento da negociação. O contato entrei em contato, estou em negociação, o negócio foi fechado, o negócio não foi fechado. Então, tudo isso é dado esse feedback justamente para gerar os números do grupo. E essas são as... Inclusive, esse é um dos valores, né? Acho que o Matheus pode falar melhor aí, que é a accountability, né? Isso mesmo. Inclusive, ninguém melhor do que tu para falar a respeito deste ponto, porque é justamente o vice-presidente que cuida desses dados, faz a auditoria dessas métricas, verifica, inclusive, isso é muito interessante porque pega o pessoal desprevenido na reunião, quero fazer uma checagem da referência. Foi boa essa referência ou não? Daí a pessoa, não sei. Então, justamente para isso, tem que estar ligado. E é interessante também que o Juliano faz um trabalho de não somente pedir a respeito da checagem dessa referência, mas do que o membro pediu lá na hora. Tá bom? Tá. E aí, o que ele pediu? Pra ver, não, tu tá anotando? Tu tá te doando? Isso é importante. E todos esses números, sim, são lançados ali, eles são conferidos, tem auditoria para justamente não vir métricas erradas e métricas superfaturadas. Até interessante, tem uma diferença entre o que eu for lançar dependendo do meu serviço. É um serviço recorrente? Eu lanço o valor mensal. Não, é um contrato, eu lanço o valor total do contrato. Tá, mas eu trabalho com consórcios, investimentos. Não, é o valor da comissão. Não vou lançar o valor da carta, não vou lançar o valor do crédito. Não, é o valor que vai entrar para o meu bolso. Tudo isso tem regra e tudo isso é cuidado para não haver distorção. Então, os números são fidedignos, são reais, e até mesmo quando acontece do membro, e acontece, às vezes eles se confundem lá na hora de lançar, principalmente na parte de centavos, e às vezes lançam um número errado. Nós rapidamente vamos lá e retificamos esse número para não ter essa divergência, para mostrar que realmente este é o crescimento, esse é o potencial de negócios. Que hoje, o número já é defasado, mas hoje na reunião, o número de potencial de negócios pela cadeira era de R$374 mil. Potencial que pode gerar, bom, agora... Para cada cadeira, né? Para cada cadeira. Agora, considerando a última OPNF que tivemos ali, então, isso mais que dobrou. Então, realmente, os números estão ali, eles são tratados de uma maneira auditável, eles são tratados dentro deste aplicativo, há conferência de pessoas, enfim. E por isso que funciona. E os números também, uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar, que os números eles geram uma certa competição, ou pelo menos um espírito de competição. E colaboração também, né? Sempre é bem-vindo, mas a gente fica, entre aspas, assim, querendo competir para ver porque tem as premiações, de quem deu mais indicação, de quem gerou mais conexões, referências, 1 a 1, o próprio negócio fechado, né? E também a competição entre equipes. A gente tem uma competição saudável aí com as equipes que vieram... o pessoal que vai criar um novo grupo, como aconteceu conosco, quando fomos visitar Gramado, resolvemos abrir em Caxias. Até um parênteses, né? Eu e a Livni tínhamos ido... fomos um dos primeiros a falar com a Fabi para tentar abrir o grupo em Caxias. E daí a gente acabou vendo que o desafio era grande e que nós não queríamos abraçar sozinhos naquele momento, né? E daí foi desenvolvendo a evolução desse processo. E esses grupos, eles acabam visitando o nosso grupo para conhecer antes de abrir o grupo deles. E isso vai gerando uma certa competição. Esse nosso grupo, vamos bater aquele lá, vamos superar a quantidade de membros na inauguração, a quantidade de membros afiliados, enfim, né? E essa competição também é saudável, ela gera mais vontade, né, de participação. E para ir nessas reuniões, porque nós fomos em Gramado, às vezes vêm outras pessoas de outros grupos, até o BNCR Gaúcha, como é que faz para participar, para estar dentro e conhecer um pouquinho melhor? Geralmente, a pessoa, se ela não tem contato com nenhum membro que já é BNI,
ela pode recorrer ao site do BNI Brasil, né, que é bni.com.br. Lá ela tem uma listagem completa de todos os grupos no Brasil. Então ela pode, a partir dali, conseguir um contato e, a partir desse contato, conseguir um convite para participar. Porque para acessar uma reunião BNI, você precisa ter o link que vai te dar acesso a você comprar um ingresso para poder participar, porque lá você vai tomar um café da manhã com os empresários, né? Então você precisa ter acesso a esse link específico do grupo que você quer visitar. Então tem um site que ele pode consultar. Se ele sabe o nome do grupo que ele quer visitar, ele pode pesquisar até mesmo no Instagram. A maioria dos grupos, acredito que todos têm perfil no Instagram, e geralmente ali no Instagram também já vai ter um link de acesso, né? Ou vai ter o contato da pessoa para qual ela pode pedir esse direcionamento. E se ela conhece um membro, daí é muito mais fácil, né? Acontece muito com a gente tanto convidar proativamente como ser abordado por alguém que gostaria de visitar. E aí a gente encaminha o link para que a pessoa possa participar na próxima data de reunião disponível. E falando bem em questões práticas do dia da reunião, porque às 7 tem um encontro, é sempre às 7 em todos os lugares, certo? Nem todos. Tem os... Posso explicar, na verdade, assim, cada grupo tem uma pequena autonomia de formação regionalizado, né, de acordo com a sua região. Aqui em Caxias nós trabalhamos às 7 horas, porque, por exemplo, no inverno, antes das 7 horas, a gente está falando de quase madrugada aqui, né? Mas eu já fui participar de reuniões em Camboriú, por exemplo, que a reunião era às 6 horas da manhã. Então, os grupos têm uma certa autonomia dentro da metodologia de ajustes, né? Então, mas é sempre de manhã, ou tem alguns que são ao meio... Na verdade, não é sempre de manhã também, desculpa, me corrijo. Cada grupo tem sua metodologia, tem alguns de manhã, alguns de meio-dia, alguns de noite, dependendo da região e da configuração do grupo. E existem poucos grupos que são somente online também, que o pessoal justamente cria grupos para quem não tem condições de participar num horário presencial, enfim, né? Então tem várias modalidades que podem ser, cada grupo vai definir, questão de horário. Uhum. E quanto à metodologia do dia, porque tem o tempo para falar, e eu sei que também tem uma apresentação um pouquinho mais longa, de período em período, não. Sim, isso é muito interessante, Livni, porque tudo tem métrica e tudo é cronometrado. Nós temos, inclusive, um cargo que é o timekeeper, que fica lá na sineta, quando termina o tempo, bate a sineta. E não poderia ser pessoa melhor do que a Josi, né? Que tá já ouvi falar. Já. Ela é implacável. Então, por exemplo, das 7 às 7h30 é o nosso tempo da primeira parte do café da manhã, justamente para gerar as conexões ali. 7h30 começa a reunião. Tem uma primeira parte que eu apresento, vou apresentando um pouco do BNI. Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui é feito de uma maneira mais rápida lá para apresentar. E eu tenho tempo também, tá? Se eu passar o tempo, eu vou tomar sineta. E depois, num dado momento, vai ter as reuniões... as apresentações empresariais, são 3 apresentações de 5 minutos, também isso tem métrica. Nós vamos ter a rodada do pedido de referência, que cada membro vai ter 25 ou 35 segundos para apresentação. Tem o momento dos contributos, tem a apresentação dos convidados em 10 segundos. Então tem todos esses momentos devidamente cronometrados para que nós possamos ficar dentro do tempo estimado da reunião, conforme também a metodologia. E ao final tem uma segunda rodada de café da manhã, após os convidados, porque afinal a reunião é feita para eles também, para que eles possam se engajar, possam ver o valor do BNI e entrar no grupo. Tem uma segunda rodada a partir do que eles escutam do pedido de referência, para que ali, então, eles possam se conectar com os empresários que fizeram sentido para eles naquele momento. Então, tudo isso tem uma métrica, tem um tempo para acontecer, e eu ouso falar que em qualquer lugar do mundo que tu fores, vai passar por este mesmo procedimento, porque é uma metodologia. Então, mesmo que não entenda a linguagem, tu já vai saber qual que vai ser o momento que vai acontecer agora. Neste exato momento, acabou a rodada de referências, tá, vamos passar para um determinado momento. Isso tu já vai saber qual que é. Então, isso é muito interessante. É interessante também, complementando, tem um momento educação, que o momento educação ele é bem interessante, que ele fala sobre um pouco da metodologia do BNI, mas sempre também é voltado para educar de alguma forma os empresários. Tem algum assunto importante, como se comunicar melhor, como gerar uma referência melhor, como se comunicar. Tem várias, e toda semana tem esse pequeno momento de educação que é um contributo importante para nós no nosso grupo. E essas apresentações semanais, um pouquinho mais longas, de 5 minutos cada uma, era 7, agora virou 5, pelo tamanho do grupo,
Essas apresentações, então, tem uma lista e o membro vai apresentar um pouquinho melhor a sua empresa para todos os convidados e membros naquela reunião. Então, além das reuniões de 1 a 1, tem essa apresentação maior, vamos dizer assim, para que a pessoa possa mostrar seus resultados, mostrar quem são os seus clientes potenciais e para quem que ele deve ser indicado. Isso aí. Gente, estamos quase chegando ao fim. Deu para conhecer bastante sobre o BNI. Agora você pode entender como participar, mas nada como visitar, estar lá presente e vivenciar realmente o BNI e, quem sabe, fazer parte. Gostaria que, começando pelo Matheus, que comentasse com as pessoas, assim, em uma frase, por que vale a pena estar no BNI, o que isso trouxe de melhorias e de avanços, tanto na tua vida quanto na tua carreira. Perfeito. E aqui eu não vou nem entrar nas métricas em valor monetário, que sim, o ROI já aconteceu em menos de 1 ano, mas eu quero falar principalmente no reconhecimento e no fortalecimento de marca e nome. Estar no BNI e estar com as pessoas, com todos esses empresários, faz tu estar em destaque, faz tu fortalecer teu nome, faz tu te tornar cada vez mais um profissional de referência e as pessoas saberem disso, porque não adianta só eu ser muito bom, eu preciso parecer bom. No momento que as pessoas sabem, isso potencializa teus negócios. Então o BNI foi, para mim, de forma pessoal, foi algo que me fez subir um nível na carreira e consolidar meu nome na advocacia ambiental. E Alex, e para ti? Para mim também, eu acho que o BNI, antes mesmo de gerar negócio, ele é um espaço para desenvolvimento pessoal. Né? Ele é um espaço onde tu vai ter boas conexões, tu vai ter uma régua alta de outros empresários para tu sempre estar se desenvolvendo. É claro que, o Matheus bem comentou, é um lugar também que pode te dar destaque, né? Basta ver, né? O Juliano sempre foi uma pessoa dedicada, eu acho que é um dos poucos membros que sempre esteve praticamente todas, desde o início tu tá com 100 pontos, né, no máximo da metodologia. Acho que só a tua primeira reunião não, que é normal, né, mas se não me engano eu olhei esse dado, a tua primeira reunião tu já arrancou com 90. Tipo, foi muito forte, né, mas ele é um exemplo, de fato, né, e não é porque tu tá aqui. Então, é um local onde a pessoa, inevitavelmente, ela vai poder se destacar, ela vai se desenvolver e ela vai criar bons laços. Acho que esse é outro fator, a gente não comentou aqui, mas dada a qualidade do grupo que você tá inserido, eu ali fiz amizades com pessoas que tem um valor que ele não é financeiro, mas ele é muito grande. O Juliano é uma delas, né? Vocês como família é uma delas. E outros amigos que a gente encontrou lá dentro e que vão ficar para a vida, independente se ele vai continuar no BNI ou não. Né? Então, eu vejo que o BNI é muito mais do que negócios. Negócios é a métrica que a gente usa para poder mensurar resultado. Mas ele é um ambiente que vai te capacitar, te desenvolver e te aproximar de pessoas muito boas. E para ti, Juliano? O que tu bem. pode dizer? Eu não podia concordar mais com o Alex, né? Então, só contribuindo, de fato, é um ambiente de crescimento pessoal, desenvolvimento profissional. Eu entendo como uma parte fundamental da empresa, hoje em dia também, como praticamente um dos setores comerciais da empresa, como o Matheus comentou antes. Então, são inúmeros benefícios. Já comentei algumas vezes, mas independente do resultado financeiro, que é importante, sim, porque a gente trabalha para isso, eu seria um membro muito feliz do BNI e estaria participando do BNI independente de ter tido qualquer tipo de negócio. O valor de estar lá com as pessoas que a gente está, o crescimento que gera, um ambiente saudável, gostoso de estar participando, dá vontade de participar todas as quartas-feiras de manhã, mesmo com frio, mesmo com chuva, calor, seja como for, né? Então, eu faço de verdade o convite a quem se sente alinhado a esses valores, né? Eu acho que especialmente esse alinhamento com esses valores de contribuição com o próximo, de olhar mais para o outro do que para si próprio. Eu acho que esses são valores importantes do nosso grupo, que gera os bons resultados e gera essa interação tão valiosa, né? Então, é isso. Para mim, o BNI é isso. E quem quiser participar das reuniões e também encontrar vocês, né? Quais são as redes sociais? Começando pelo Matheus, né? Podemos entrar em contato também para já estar na reunião, certo? Com certeza. Podem entrar diretamente no meu Instagram, que é mfaccin, MFACCIN, telefone também,
Quem vai na reunião tem acesso aos telefones pessoais dos membros também. Pode nos seguir no BNI Serra Gaúcha, que é o nosso Instagram também. Entrar em contato por ali. Terão todos os links à disposição para participar da reunião. E Alex? Muito bem, eu tô no Alex Xavier, tudo junto, vai ficar 2x ali se encontrando, e um R adicional no final por conta do Ribeiro. Então, @Alex Xavier, com um R adicional no fim. E o Matheus já falou, né? Querendo participar de uma reunião, localiza um membro daquele grupo ou nos segue lá no Instagram, no @BNI Serra Gaúcha. Tem também o @BNI Serra Mar, que é da nossa regional aqui no Rio Grande do Sul. Lá tem todos os grupos que vão desde a Serra até a região metropolitana aqui do estado, que fazem parte do nosso grupo. Então lá tem acesso também a outras regiões que a pessoa pode acessar. Ou o site do BNI Brasil aí para olhar como um todo, né? No país todo. Muito bem. O meu é @Juliano Garibaldi, os nossos links do BNI. Com a empresa estou na formadeira.ind.br, também, né, @formadeira.ind.br no Instagram. E é isso. Certinho, gente. Então, para você que entendeu que não é só um grupo de networking raso e realmente de conexões valiosas e que podem trazer resultado para os seus negócios, para a sua vida, entre em contato com eles. Não se esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E para me seguir, eu sou o @sou_livni e o @livnicast. Tenho certeza que ali vai ter bastante conteúdo para você ir renovando e se desenvolvendo cada vez mais. Parabéns por estar aqui com a gente. Até o próximo episódio. Entre em contato. Eu já fui, vale muito a pena. E quem sabe não seja uma virada de chave na sua vida e na sua carreira. Até a próxima e um grande beijo. Só um último detalhe. Esse local que estamos fazendo aqui, o nosso podcast, também é membro do nosso grupo de BNI, o Bradocast. É verdade, Não podemos deixar de verdade, lado. com o Bruno. Excelente, Bruno. Pode até aparecer um pouquinho o Bruno aqui pra gente. Vem cá, Bruno, dá um Dá oi. um oi pra nós. Aí. Beijo. Salve. Obrigado, Bruno. Indicação absurda. Isso, um baita estúdio aqui e que com certeza faz parte dessas conexões do BNI e de tudo que isso traz pra gente. Até a próxima. 1, 2,